Sob a proteção de Deus e em nome da comunidade, iniciamos os nossos trabalhos. Solicito ao vereador André Fenick que realize a leitura do versículo da Bíblia. Tem misericórdia de mim, ó Deus, segundo a tua bondade. Apaga as minhas transgressões, segundo a multidão das tuas misericórdias. Lava-me completamente da minha iniquidade e purifica-me do meu pecado. Porque eu conheço as minhas transgressões e o meu pecado está diante de mim. Contra a ti somente pequei, e fiz o que é mal à tua vista, para que sejas justificado quando falares e puro quando julgares. Amém. Amém. Coloco em votação a ata da reunião anterior. Aqueles que aprovam permaneçam como estão, os contrários que se manifestem. Está aprovada a ata. Solicito ao primeiro secretário, vereador Jubanski, que realize a leitura do expediente. Expediente de 20/5/2025. Ofício número 40/2025 do Departamento de Leis e Decretos comunicando a sanção do projeto de lei número 42/2025. Ofício número 87/2025 da Secretaria Municipal da Saúde, em resposta ao requerimento número 224 de 2025, da autoria da vereadora Cátia Liscovski. Ofício número 88/2025 da Secretaria Municipal da Saúde, em resposta ao requerimento número 226 de 2025, de autoria da vereadora Cátia Liscovski. Ofício número 89 de 2025 da Secretaria Municipal de Saúde, em resposta ao requerimento número 225 de 2025, de autoria da vereadora Cátia Liscovski. Ofício número 90 de 2025 da Secretaria Municipal de Saúde, em resposta ao requerimento número 228 de 2025, de autoria dos vereadores André Fenick e Cátia Liscovski. Ofício número 91 de 2025 da Secretaria Municipal da Saúde, em resposta ao requerimento número 214 de 2025, de autoria da vereadora Cátia Liscovski. Ofício número 465 de 2025 da Secretaria Municipal de Planejamento, em resposta ao requerimento número 208 de 2025, de autoria da vereadora Tati Carvalho. Ofício número 481 de 2025 da Secretaria de Planejamento, em resposta ao requerimento número 190 de 2025, de autoria do vereador Cezão do Táxi. Ofício número 125 de 2025 do Gabinete da Prefeita, encaminhando o projeto de lei número 44 de 2025, que cria vagas de técnico em enfermagem e dá outras providências. Ordem do dia, indicações. Indicação número 200 de 2025, de autoria da vereadora Tati Carvalho, que solicita a senhora Juliana Maciel, prefeita municipal, ao senhor Rafael Rutilio Reder, secretário municipal de Planejamento, e a senhora Camila Lima, diretora do Detracan, a instalação de uma lombada na rua Bernardo Ouze, no trecho recentemente asfaltado. Indicação número 201 de 2025, de autoria da vereadora Tati Carvalho, que solicita a senhora Juliana Maciel, prefeita municipal, e ao senhor Leandro Pires, secretário municipal de Infraestrutura, a limpeza de bueiro localizado na esquina das ruas Bernardo Ouze com a rua Kurt Urning. Indicação número 202 de 2025, de autoria da vereadora Tati Carvalho, que solicita a senhora Juliana Maciel, prefeita municipal, e ao senhor Leandro Pires, secretário Municipal de Infraestrutura, que sejam realizadas obras de manutenção na rua Luísa Leite, com o fechamento dos buracos existentes. Indicação número 203 de 2025, de autoria da vereadora Cátia Liscovski, que solicita a senhora Juliana Maciel, prefeita municipal, ao senhor Rafael Tílio Reder, secretário municipal de Planejamento, a manutenção da iluminação pública nos seguintes locais: Rua Guilherme Proust, Rua Rubens Ribeiro da Silva, em frente à empresa Valfértil, e nos refletores do trevo de acesso ao município de Canoinhas, trevo do Portal. Indicação número 204, 2025, da autoria do edil Gilmar Martins, que solicita a senhora Juliana Maciel, prefeita municipal, ao senhor Rafael Tílio Reder, secretário municipal de Planejamento, e a senhora Camila Lima, diretora do Detracan, a instalação de uma lombofaixa no final da Avenida Senador Ivo de Aquino, no entroncamento com a estrada João Leandro Gonçalves. Indicação número 205, de 2025, da autoria da vereadora Rosi Crestani, que solicita a senhora Juliana Maciel, prefeita municipal, e ao senhor Leandro Pires, secretário municipal de Infraestrutura, a colocação de tampa de concreto na Boca de Lobo, situada na esquina das ruas Martins Miller e Catarina de Souza Huber, nas proximidades do ponto de ônibus do CI Pedro Ivo Liscovski. Indicação número 206, 2025, da autoria do edil André Fenick, que solicita a senhora Juliana Maciel, prefeita municipal, ao senhor Rafael Tílio Reder, secretário municipal de Planejamento, e instalar a iluminação pública na rua Vergínio Trevisani, ao lado da Igreja Assembleia de Deus. Indicação número 207, 2025, da autoria do edil André Fenick, que solicita a senhora Juliana Maciel, prefeita municipal, e ao senhor Leandro Pires, secretário municipal de Infraestrutura, que sejam realizados serviços de colocação de material e
compactação com rolo na rua Virgínio Trevisani, ao lado da Igreja Assembleia de Deus, no bairro Jardim Esperança. Seria isso, presidente. Passamos ao pequeno expediente. Última forma, creio que faltou a indicação número 208, pelo que nós temos aqui. Já está como requerimento. (208). Indicação 208/25 de Rosi Crestani, que solicita à senhora Juliana Maciel, prefeita municipal, e ao senhor Leandro Pires, secretário municipal de infraestrutura, o envio de 2 cargas de pedras para a localidade de Valinhos, nas proximidades da propriedade do senhor Lincoln Figura. Seria isso, presidente. Sim. Passamos ao pequeno expediente. Solicito informar se existem vereadores interessados em falar sobre matérias ditas no expediente. Vereador André Frenick. Com a palavra, vereador. Senhor presidente, boa noite, minhas colegas vereadoras, vereadores. Cumprimento o público que nos assiste aqui presencialmente, né? Hoje apenas funcionários da casa. E o pessoal que nos assiste pelas redes sociais. Sobre as minhas solicitações, hoje à tarde eu encontrei com o antigo policial, Cabo Valdir, né? Policial da reserva, e também com o pastor da Assembleia de Deus do Jardim Esperança, e me levaram algumas demandas ali. A primeira demanda, claro, seria uma luta pela pavimentação da rua Virgílio Trevisani, assim como a rua Valmor Ivo Galotti, nas proximidades da igreja, devido ao fluxo intenso de veículos. Eu acredito que é um projeto bem pertinente, não somente por ser relacionado à igreja, mas também pelo fluxo que tem ali, que vai atender não somente a comunidade da Assembleia de Deus, mas toda a comunidade ao seu redor. Então, já levei essa demanda ali ao secretário Rafael e ao Dudu Vipieski para fazerem um estudo. Mas, a curto prazo, eu solicitei, primeiramente, a colocação de energia elétrica no local, de iluminação pública, porque é um local bastante escuro e tem muito fluxo de crianças, fluxo de fiéis que vão até a igreja, e também a colocação de material, pedra, na via, para melhorar ali as condições de fluxo, principalmente nos dias de chuva, onde junta muita lama. Então, também deixo aqui meu adendo na rua, ali no Campo da Água Verde, nós temos uma outra igreja evangélica muito bonita, muito forte, que é a Igreja Nações para Cristo. Já fiz várias solicitações para ser colocada iluminação pública, mas nós temos lá um bloqueio legal. O que é a questão? Como são terrenos privados e está na iminência de fazer um loteamento, se o município for lá e colocar um poste, seria como se ele estivesse fazendo um favorecimento. Então, tentamos ver uma possibilidade de colocar algo provisório ali para a iluminação, que é uma rua bastante escura e tem também um grande fluxo de fiéis, mas nós temos esse entrave legal, porque se for colocado um material ali definitivo, pode-se dizer, uma interpretação do Ministério Público, que seja um favorecimento ao loteador, sendo que ele tem a responsabilidade legal, até por uma lei já antiga, bem antes da que nós aprovamos ano passado, que é ele que tem que fazer toda a infraestrutura, seja de drenagem, seja infraestrutura elétrica, e agora a pavimentação. Era o que continha, senhor presidente. Mais algum vereador? Vereadora Rosi Crestani. Com a palavra. Boa noite, caros colegas e aqueles que nos acompanham pelas redes sociais e os demais presentes. Então, a minha indicação ali é sobre a tampa de uma boca de lobo, que o diretor da escola, Pedro Ivo, me solicitou, porque ali vem causando muita acidente. Já caiu pessoas ali, até uma mulher veio se machucar, e também já caiu carro ali. Ele pede com urgência, solicita a tampa dessa boca de lobo, inclusive me mandou fotos. E ali também a segunda indicação que eu fiz das pedras é que esse proprietário em Valinhos já está esperando há algum tempo essas pedras, e eu venho solicitar através da indicação. Seria isso, senhor presidente. Mais algum vereador inscrito? Vereadora Kátia Leskovski. Com a palavra, vereadora. Boa noite, senhor presidente, colegas vereadoras, vereadores, funcionários da casa e o público que nos acompanha. Só gostaria de falar um pouquinho sobre a indicação número 203 apresentada, que fala sobre iluminação pública. Alguns pontos ali no bairro Campo da Água Verde que precisam de alguns reparos em relação a isso.
Recentemente nós falamos sobre melhorias na Guilherme Proust e vi que aconteceu roçada, né? O vereador Ivan até colocou também as questões das calçadas, né? Acho que na semana passada, se eu não estou enganada. Mas passando por aquela avenida ali, por aquela rua, percebe-se que tem muitas luminárias que estão apagadas durante a noite. É um local que não tem circulação, não tem residências próximas, ali aquelas luminárias são de extrema importância para também trazer segurança para os moradores. Então, eu solicito que seja encaminhado, né, para verificar a possibilidade de revisão, porque quase todas aquelas luminárias elas são duplas, né, e a maioria delas falta em uma funciona, a outra não. E também na Rubens Ribeiro da Silva, um ponto com uma iluminação já de LED que não está funcionando. E também no trevo de acesso, no trevo do portal, vários refletores lá estão com uma lâmpada apenas funcionando, deixando aquele ponto bastante escuro, né? E é um ponto de trânsito geral, por estar também associado à BR, e precisa ser revista a questão da iluminação para causar segurança naqueles locais. Muito obrigada, senhor presidente. Mais algum vereador inscrito? O vereador Gil Baiano. Boa noite, senhor presidente. Boa noite, demais vereadores e vereadoras que nos acompanham pelas redes sociais. Quero falar aqui sobre uma indicação. Essa indicação aqui até parece ser apresentado tão cedo, mas já uma alerta, e acredito que todos podem perceber que agora, finalizando, acredito que logo se finaliza a pavimentação da rua João Leandro Gonçalves, e todo mundo sabe e tem o conhecimento que é um local de grande fluxo, tanto de veículo quanto de caminhões e até mesmo máquinas agrícolas que passam por ali. E é um trecho onde a velocidade dos veículos não são diminuída. Ao término da rua Ivo de Aquino, que inicia João Leandro Gonçalves, é uma esquina também, onde tem a passagem de várias crianças que estudam no colégio Reinaldo Krieger, e sabemos que a velocidade é intensa ali dos veículos. Então, aqui se pede para se programar para que tenha uma lombofaixa naquele local. Durante a rua da João Leandro, a gente sabe que a velocidade ali vai aumentar devido à obra sendo concluída, mas ali, no início da João Leandro, há uma grande necessidade que se construa um redutor de velocidade, sendo ela uma lombofaixa. Então, desde já, para ir se programando, porque para construir uma lombofaixa tem que ter a encomenda da massa asfáltica e não vem somente para um objetivo. Então, quando vem, ele vem para vários objetivos, vários tapa-buraco ou lombadas, enfim. Então, para se programar, que ali há uma grande necessidade de se construir uma lombofaixa ali para evitar algo pior para frente. Seria isso, senhor presidente. Mais algum vereador inscrito? Vereador Homer. Vereador, eu gostaria de, primeiramente, desejar boa noite aos meus colegas, ao público que nos assiste, tanto presencialmente quanto online. Hoje, inclusive, nós estávamos na rua Guilherme Proust e está sendo feito duas iniciativas ali, uma parte de drenagem e a outra por intermédio da Casan. Foi verificado em loco ali que a fiação dessas luminárias ela é subterrânea, e algumas intervenções que tiveram lá acabaram danificando essa fiação. Então era interessante, talvez, não sei, talvez nessa indicação também, a gente mudar, não sei se tem como a gente mudar digamos que a redação dela, para verificar a questão da fiação, né? Só que já foi, eu sei que era para ter sido acionado o técnico da prefeitura, o Adilson, né? Não é nem técnico, ele é engenheiro, né? Perdão de estar citando essa formação, já que ele tem uma formação diferente. Porém, foi solicitado. Amanhã até, inclusive, nós poderíamos ir lá observar, né? Nós, vereadores, poderíamos ir lá observar, porque está sendo feita uma ação bem grande da Casan,
e até para a gente atentar, né, para que quando é feita essas intervenções, que tem essa fiação, porque muitas vezes quando é feito qualquer tipo de intervenção no piso, a primeira coisa que nós notamos é a drenagem e a rede de água, né? Porém, não se tem conhecimento de fiações que são subterrâneas, mas ali foi feito subterrânea. Então, justamente por que foi feito em vários trechos uma fiação subterrânea? Que a Celesc ela não consegue colocar a energia dessa nossa, né, das DLED, em postes de alta, só em postes de baixa. Para a gente colocar, até a gente teve, quando éramos vereadores aqui, eu com a vereadora Tati, a gente teve uma explicação bem plausível nessa questão ali, porque muitas vezes igual no Guilherme Proust, é só uma matrícula, né? Quase toda ela é uma matrícula. Dali para frente você tem mais casas, tem divisão de matrículas, mas é uma matrícula só. Então, onde tem só uma matrícula, geralmente só tem o poste de alta. Provavelmente foi feito subterrânea ali a fiação, porque teve que colocar aqueles postinhos menores, que era a única coisa que poderia contemplar uma espécie de iluminação nesse local. A gente tem vários outros exemplos de ruas consolidadas que, por questões legais de ainda não haver partilha dos herdeiros, de estar em inventário, também quase a rua toda está em uma matrícula única. Então isso dificulta muito para a gente colocar essa iluminação. Então veja como é complexa a questão da iluminação pública, fora ainda as questões legais de loteamento que o vereador André já comentou. Mas ali realmente a fiação ela é subterrânea e tem alguns pontos que ela está interrompida, que foi verificado hoje ali junto em loco. Bem interessante, algo a se comentar e também a se adotar, né? Já que estamos tendo muito roubo de fiação, eu creio que o município deva investir mais nesse tipo de ação. Seria isso, então? Não tem mais vereadores inscritos. Passamos ao grande expediente. Solicito ao primeiro secretário que informe se existem vereadores inscritos para fazer uso da tribuna. Não, senhor presidente. Antes do grande expediente, eu vou justificar a ausência do vereador Cezão do táxi, que está em viagem parlamentar, e também do vereador Edmilson Verca, que está com problemas de saúde, por motivos de saúde. Solicito ao primeiro secretário informar se existe projetos para inclusão. Senhor presidente. Vereador. Solicito seja colocada em deliberação do plenário inclusão na ordem do dia para a primeira votação do projeto de lei número 43/2025, que autoriza o Poder Executivo Municipal a adquirir bonecos mascote do Proerd. Coloco em deliberação do plenário a inclusão na ordem do dia para a primeira votação do projeto de lei 43 de 2025. Está em discussão? Está em votação. Os vereadores que aprovam permaneçam como estão, os contrários que se manifestem. Está aprovada a inclusão na ordem do dia do referido projeto. Coloco em primeira votação e discussão o projeto substitutivo do projeto de lei 43 de 2025, que autoriza o Poder Público Municipal a adquirir os mascotes do Proerd em convênio com a Polícia Militar. Despesas no valor de até R$ 33.500. Está em discussão? Não havendo quem queira discutir, eu coloco em votação. Os vereadores que aprovam permaneçam como estão, os contrários que se manifestem. Está aprovado por unanimidade dos presentes substitutivo do projeto 43 de 2025. Passamos aos requerimentos. Solicito agora então ao secretário ad hoc André Frenick que faça a leitura dos requerimentos. Requerimento número 245 de 2025, de autoria da vereadora Tati Carvalho. Requer que seja encaminhado ofício à senhora Juliana Maciel Hope, prefeita municipal, e ao senhor Rafael Rotilho Roeder, secretário municipal de planejamento, solicitando que informe se há projeto para a implantação de academias ao ar livre nas localidades do interior do município que ainda não contam com esse espaço para a prática de atividades físicas e lazer, especificando as localidades do interior que já possuem projeto previsto para a instalação das academias ao ar livre. A previsão de implantação para cada localidade, o valor estimado para a implantação de cada unidade. Está em discussão?
Não havendo quem queira discutir, eu coloco em votação. Os vereadores que aprovam permaneçam como estão, os contrários que se manifestem. Está aprovado. Requerimento número 246 de 2025, de autoria da vereadora Tati Carvalho. Requer que seja encaminhado ofício ao senhor Sandro Rogério Sussec, engenheiro responsável pelo DENIT Mafra, solicitando o laudo técnico referente à vistoria realizada no dia 16 de maio de 2025 na ponte sobre o Rio Canoinhas, localizada na BR-280. Está em discussão? Não havendo quem queira discutir, eu coloco em votação. Os vereadores que aprovam permaneçam como estão, os contrários que se manifestem. Está aprovado o projeto. Requerimento número 247 de 2025, de autoria do edil André Flenick. Requer que seja encaminhado ofício à senhora Juliana Maciel Hope, prefeita municipal, considerando a possibilidade de geração de renda solidária para pessoas em situação de vulnerabilidade social no município e ainda a manutenção e embelezamento das vias e espaços públicos. Solicito que promova os estudos e a viabilidade de apresentar uma matéria nos moldes da minuta do seguinte anteprojeto que cria o Programa Municipal de Embelezamento e a Conservação de Espaços Públicos Urbanos do município de Canoinhas. Está em discussão? Senhor presidente. Vereador autor. Esse projeto foi elaborado já no ano passado, uma parceria entre eu e a então vereadora Zenilda Lemos, que hoje é vice-prefeita, e em conversa com ela, nos últimos dias, ela pediu para eu formalmente reenviar esse projeto. Então, explicando brevemente, tá, o que é o nosso pensamento. A vereadora Zenilda, vice-prefeita, todo mundo sabe, é assistente social de carreira, tem uma longa história na assistência social. Eu não tenho esse conhecimento técnico, então eu fiz o projeto conforme eu acreditava, porém ela ajustou conforme as necessidades da assistência social e a realidade brasileira da nossa legislação. O que era o meu pensamento inicial? Vou citar um exemplo de um país, a Itália. A Itália possui programas sociais, a exemplo do Bolsa Família. Porém, quem tem condições físicas e mentais que recebe esses programas tem que contribuir com a sociedade de alguma maneira. Então, você vai receber ali o Bolsa Família, ou você vai ter que fazer a manutenção de uma praça, vai ter que fazer a limpeza de um jardim comunitário, de uma horta comunitária, entre outras. No Brasil, nós temos alguma restrição porque a Bolsa Família é uma legislação federal e nós não somos autorizados, como município, a exigir alguma atribuição dessa forma. Porém, nós podemos criar outros programas de parceria que tenham uma linhagem parecida, que gere ali uma contrapartida ao município, para que o município faça uma parceria com esses cidadãos, dê a eles uma dignidade, não é um emprego subhumano, nada disso, é uma outra alternativa para uma renda, talvez extra, uma indenização das atividades que eles possam desenvolver em favor do nosso município. Era o que continha, senhor presidente. Mais algum vereador que queira discutir? Senhor presidente. Sim. Com a permissão do vereador André, eu gostaria de assinar com ele, porque eu acho de grande valia, até para que a gente tenha a obrigação de fazer o tema de casa, né? Todos nós somos canoinhenses e devemos embelezar a nossa cidade. Então é um projeto muito bacana. Se autorizar, vereador, eu gostaria de participar. Com certeza. Gostaria de assinar junto, se o vereador permitisse. Já vi em outras cidades modelos assim que nem você citou. Inclusive vejo muito em Irinhópolis ali, o pessoal tem a contrapartida, né? E é uma coisa assim que funciona mesmo, né? Eles têm os grupos das pessoas, tantas pessoas por dia durante a semana, aonde depois eles têm a contrapartida do sacolão. E isso até, assim, eles se sentem realizados perante a sociedade, né? Porque o ser humano tem que ter a contrapartida, não só vir sempre ganhando e não ter uma contrapartida. Então, eu acho, assim, que é um projeto muito de grande valia à população. Seria isso, senhor presidente. Está autorizadas as assinaturas. Então, coloco para a secretaria que faça as devidas alterações. Realmente projeto muito bom, nos municípios vizinhos funciona e cria-se também um espírito de pertencimento que é muito importante para evitar essa onda constante de vandalismos. Não havendo mais quem queira discutir, eu coloco em votação. Os vereadores que aprovam permaneçam como estão, os contrários que se manifestem. Está aprovado o projeto. Requerimento número 248 de 2025, de autoria da vereadora Kátia Oliskovski. Requer que seja encaminhado ofício à senhora Juliana Maciel Hope,
prefeita municipal, e a senhora Franciele da Costa Cola, secretária municipal da Saúde, e a senhora Simone Aparecida Castro, coordenadora da UPA. Considerando o contrato de especialidades com o Hospital Santa Cruz, solicito as seguintes informações. 1. Quais são os profissionais que atuam no contrato na especialidade de urologia? 2. O contrato prevê que o serviço de sobreaviso seja realizado presencialmente, por telefone ou de forma mista. 3. Solicito saber para quantos pacientes o serviço de sobreaviso em urologia foi solicitado no prazo de 1 ano. 4. Para todos os acionamentos, o atendimento foi presencial. 5. Além do serviço de sobreaviso, algum outro serviço é prestado por esses especialistas do município? Está em discussão. Senhor presidente, Vereadora autora sobre o prazo regimental de 5 minutos. esse requerimento ele vem para buscar esclarecimentos em relação a algumas situações que a gente já tem discutido aqui nessa casa, mas principalmente para verificar a questão do sobreaviso, né? O sobreaviso ele é uma dinâmica já discutida há muito tempo, inclusive aqui nessa casa e por outros vereadores e envolvendo outros profissionais. Mas é importante alguns esclarecimentos por parte também da Secretaria de Saúde, se no contrato está sendo colocado como a necessidade de um sobreaviso via telefone. Porque o que tem chego, né, e por isso o requerimento para constatar se isso é real, é que alguns médicos eles passam o caso via WhatsApp e esses casos eles são discutidos ali por telefone e não presencialmente pelo sobreaviso como deveria acontecer. Então, é um valor substancialmente alto que é pago por cada especialidade, e nesse caso não somente na urologia, né, em todas as outras especialidades. Então, suponho que deva ser cobrado, né, para que todos os acionamentos sejam devidamente respaldados pelo especialista. Então, é importante que a Secretaria de Saúde, no tempo oportuno, nos ofereça essas respostas para que a gente possa também avaliar essa situação e confrontar com as informações que têm chego. Muito obrigada. Senhor presidente. Sim, vereador. A vereadora autora, me permite assinar junto. Eu acho bastante alarmante o que está sendo falado ali, porque se ele é pago por um sobreaviso presencial e está fazendo um trabalho remoto, não tem porque o município pagar um médico para isso. Contrata um serviço online, como já falei várias vezes tratado nessa casa. Então, tem que fazer investigações. Se não está sendo cumprido, nós temos que cobrar no médico até um ressarcimento do dinheiro se ele não esteve presencialmente aqui. Isso é uma afronta ao serviço público do nosso município. Era o que continha, senhor presidente. Continua a discussão. Senhor presidente. Vereadora. Então, boa noite, senhor presidente, colegas vereadores, funcionários da casa e ao público que nos assiste. Se a vereadora me permite, eu gostaria de assinar junto também. E vou um pouco além, já deixo aqui o pedido, senhor presidente, para que na próxima sessão seja feito um requerimento semelhante, mas constando também as outras especialidades. Ou, se for permitido, que seja incluído nesse mesmo requerimento. Eu já passo para a nossa assessoria as outras especialidades. Essa situação das especialidades médicas não é de hoje que vem sendo discutido realmente aqui na Câmara de Vereadores. E eu lembro que em 2021 era feita uma contratação em que a prefeitura contratava o hospital e o hospital contratava os especialistas. Em 2022, salvo engano, foi já depois das eleições suplementares, quando trocou do ex-prefeito interino, William Godoy, ele saiu e a atual prefeita assumiu. E quando isso aconteceu, vereadora, houve um encerramento desse contrato entre a prefeitura e o hospital. Então, recapitulando, a prefeitura contratava o hospital contratava os especialistas médicos. E aí, final de 2022, esse contrato foi encerrado. Existe, doutor Ivan, dentro de uma licitação que ocorreu, um parecer jurídico dizendo que foi criado um estado de emergência quando esse contrato foi rompido. E aí foi feita uma dispensa de licitação no valor superior a 5 milhões para contratação direta do município com os especialistas. De uma forma até curiosa, eu analisei essa dispensa de licitação, foram contratados por mais de um ano, tá, esses especialistas naquela época.
dispensa de licitação, então não teve aquela questão de concorrência, né, ampla concorrência, por conta de uma situação de emergência fabricada. Nesses termos está o relatório do jurídico da prefeitura. Inclusive, o jurídico da prefeitura solicitou, na época, que fosse feita uma investigação para verificar essa situação dessa fabricação de emergência. E o que ocorre é que, depois de 1 ano, não foi feita nova licitação. Foi feito novamente o contrato como vemos hoje, prefeitura contratando o hospital. E naquela época foi encerrado esse contrato dizendo que não poderia ser daquele jeito. Mas hoje é desse mesmo jeito. E novamente estamos discutindo aí a situação dessas especialidades médicas e quem sofre com isso acaba sendo a população que depende do SUS. Então, eu acho que a gente tem que investigar, sim, vereador André, mas investigar, inclusive, essa situação, que eu já falei várias vezes na Câmara, dessa dispensa de licitação também. Porque tem muita coisa que não está batendo. Fica meu pedido para assinar junto e para a gente já incluir essas outras especialidades também. Muito obrigada. Queria que só mudar a redação, né? Isso. Só gostaria de também ainda complementar a fala da vereadora Tati, que no contrato anterior haviam consultas previstas junto, né? Então era um valor, se não me engano, de R$35 mil na especialidade, mais 30 consultas ou 60 consultas, dependendo do contrato. E neste contrato agora não tem consultas, né? A princípio, pelo que eu vi, assim, não tem consultas ambulatoriais. Então, eu acho que né, falando ali da questão das especialidades, eu acho que teria como, né, Andréia, incluir as outras especialidades e as perguntas, porque as perguntas se mantêm, né? E as autorizadas, os colegas assinar junto. Então, eu creio que, assim, para ser mais específico, a gente coloca de toda a utilidade, né? Porque é um assunto pertinente a todos. Creio que quando a água bate, todos nós somos procurados. Então, é interessante que a gente tenha esse entendimento e saber realmente que é o anseio da população, antes que um ou outro diga que nós estamos causando uma espécie de perseguição. Não, aqui realmente nós somos pagos para fiscalizar. Então, como foi alterado para ser de toda utilidade, a gente faz deferimento automático. Passamos para o próximo requerimento. Requerimento número 249 de 2025, de autoria de toda a edilidade. Presente. Solicitam que seja encaminhada moção de parabenização ao senhor Douglas André Wurz e a todos os membros de sua chapa pela vitória na eleição para a direção do Instituto Federal de Santa Catarina, Campus Canoinhas. E convidamos para fazer uso da tribuna dessa casa para expor à comunidade os principais projetos, metas e propostas que serão implantadas durante a gestão. Está em discussão? Senhor presidente. Vereador autor. Só muito breve aqui. Fiquei muito contente quando houve a chapa, né, do professor Douglas. Ele era o coordenador da agronomia. Eu tinha uma conversa muito próxima com ele, assim, apesar de não presencialmente, sempre estávamos contatando pelo WhatsApp. E eu vejo que é uma pessoa muito dedicada. Ele tem um projeto bem legal, até recomendo que o pessoal siga, que se chama Fruticultura Canoinhas no Instagram, que é sobre o cultivo de frutas. É um profissional muito proativo, uma equipe muito boa, grandes profissionais. Tende a ser um grande trabalho no Instituto Federal de Santa Catarina. Eu, como vereador, e eu acredito que toda a utilidade já se colocam à disposição para ajudar o nosso IFSC, que é uma potência do nosso município, e o Douglas é uma pessoa ideal para estar à frente ali dessa instituição. Desejo a ele muito sucesso, porque ele é uma pessoa que merece e que vai fazer uma grande transformação do Instituto Federal. Era o que continha. Continua a discussão. Também gostaria de parabenizar o Douglas, né? Até pessoalmente fiz isso. Ele é conhecido nosso ali, a gente falou a respeito dos projetos. Douglas, ele vem de uma área que o nosso município vive e respira, que é a agricultura, a agronomia. Então, eu creio que uma pessoa com essa visão tem muito a agregar para o nosso município. Eu sei que a gestão ela é feita de ciclos, cada ciclo tem suas contribuições, tem seus olhares, suas visões, suas ideologias, porém eu creio que o Douglas ele seja a pessoa certa no lugar certo. Então, parabéns, Douglas. E essa casa aqui está disposta a ouvir tudo aquilo que ele comentou pessoalmente comigo de projetos que eles querem realmente fazer, essa interação do IFSC com o município, que é muito importante, né? Então, um órgão público daquele tamanho, com aquela magnitude, com profissionais, com aquele gabarito, ele tem que estar realmente inserido cada vez mais dentro da sociedade e contribuindo cada vez mais. Por ser de toda a edilidade, esse requerimento tem deferimento automático.
Passamos ao próximo. Requerimento número 250 de 2025, de autoria da vereadora Tati Carvalho. Requer que seja encaminhada ofício à senhora Juliana Maciel Hope, prefeita municipal, e ao senhor Cristiano Roberto Artner, responsável pelo setor de transportes, solicitando as seguintes informações. 1. Quantos veículos estão atualmente disponibilizados para o uso da saúde? 2. Quais são esses veículos? Informando o modelo, ano de fabricação e tipo de uso, exemplo, transporte de pacientes, etc. 3. Quantas ambulâncias estão disponíveis para o município? 4. Como é feito o gerenciamento do uso das ambulâncias? Os atendimentos são realizados por ordem de solicitação, por urgência e gravidade do pedido ou há uma escala previamente organizada? Está em discussão? Não havendo quem queira discutir, eu coloco em votação os vereadores que aprovam a permanência como estão, os contrários que se manifestem. Está aprovado. Requerimento número 251 de 2025, de autoria da vereadora Tati Carvalho. Requer que seja encaminhado ofício à senhora Juliana Maciel Hope, prefeita municipal, e ao senhor Leandro Pires, secretário municipal de infraestrutura, solicitando informar qual é a previsão para a realização do conserto da tubulação localizada na estrada da comunidade de Santa Rosa, tendo em vista que a solicitação para manutenção já foi anteriormente, mas até o momento nenhuma providência foi tomada. O local apresenta grande risco à segurança de quem trafega pela via, especialmente porque a terra está cedendo, situação que pode ser agravada com chuvas ou aumento no tráfego de veículos. Fotos em anexo. Está em discussão? Não havendo quem queira discutir, eu coloco em votação os vereadores que aprovam permaneçam como estão, os contrários que se manifestem. Está aprovado o requerimento. Requerimento número 252 de 2025, de autoria do edil Ivan Kraus, requer que seja encaminhado ofício à senhora Juliana Maciel Hope, prefeita municipal, e ao senhor Rafael Rotílio Roeder, secretário municipal do Planejamento, solicitando informar se há possibilidade de realização de estudos técnicos e a viabilização da implantação de um dispositivo de interseção rotatória no trevo da rodovia BR-280, que dá acesso ao Parque Agropecuário José João Clempos e ao bairro Piedade, neste município. O presente pedido decorre do ofício número 171 de 2025, em anexo, que encaminha cópia do requerimento número 151 de 2025 ao DENIT, no qual foram prestadas informações de que não há por parte do Departamento Nacional de Infraestrutura e Transportes, projeto previsto para a construção de referida rotatória, em razão da escassez de recursos financeiros para atender às demandas nas rodovias federais. No mesmo ofício, o DENIT informa que a implantação do dispositivo na interseção poderá ser realizado pelo município, desde que seja apresentada a devida solicitação formal ao departamento, observando as normas e procedimentos previstos na Resolução número 7 de 2025, DG DENIT, e no Manual de Projetos de Interseção do DENIT. Está em discussão? Senhor presidente. Vereador autor. Hoje recebi essa resposta ao ofício que encaminhamos, né? E o DENIT informou que então não tem dinheiro, que não tem recursos federais para efetuar ali aquele projeto de um trevo tão necessário para a nossa cidade em razão dos diversos acidentes, inclusive alguns fatais que ocorrem ali naquele trevo. E todo dia a gente vê problemas de trânsito ocorrendo ali. E só que eles deram uma resposta aqui que também possibilita a nossa manutenção, a nossa movimentação, que é através do procedimento previsto na Resolução 7 de 2021, ali no Manual de Projeto de Interseção do DENIT. É algo que o Estado de Santa Catarina, que o governador Jorginho tem feito em algumas rodovias do nosso estado, frente à falta de planejamento e dinheiro do governo federal para que isso ocorra. Então o Estado de Santa Catarina tem comprado a briga. Eu acredito ali que não é uma obra tão grande que o município possa fazer, tem condição, tem todo o know-how para isso. E nós vamos estar salvando muitas pessoas aí de possíveis acidentes. Seria isso, presidente. Mais alguém que quer discutir?
A título de informação, vereador Ivan, a gente também chegou a conversar informalmente sobre esse trevo com o Sandro, né? E realmente, acho que uma das coisas que mais se fala da questão da estrutura daquele trevo é ter se construído um complexo habitacional que ia alojar quase 500 famílias e não ter se pensado num acesso mais digno para essas famílias. Inclusive, até ano passado, atrasado, era a única via de acesso àquele trevo. Recentemente foi aberta uma nova via, né? Para que eles pudessem ter uma outra saída, mas porém era a única saída, né? Entrada e saída dessas famílias era por esse trevo. Então, se na época que foi planejado esse complexo habitacional já tivesse sido batalhado, porque a gente teria, digamos que ali, uma justificativa até mais palpável, né? Então, essa é uma falta de planejamento mesmo quando se propôs esse complexo habitacional por já colocar isso no pacote, né? Já poderia ter sido colocado isso no pacote e realmente ele comentou que não existe digamos que nesse contrato atual a possibilidade de fazer, né, um aditivo para que seja feito esse trevo. Ele comentou que vai ser feito o recapeamento e tudo, porém não existe, né, esse aditivo. E também nós temos uma outra situação lá que realmente vai precisar de uma intervenção mais direta, que é a drenagem. Quando chove, a água acumula muito naquele trevo ali, então precisa ser feito algo, né? Isso urge a necessidade. Então, união da casa aí, né? Todos correndo atrás. Creio que a gente tem agora um canal de comunicação aberto junto com o DENIT, né? Não custa nós irmos aqui do lado, Mafra, e se deslocarmos e correr atrás disso, né? Eu creio que é para o bem de todos e eu creio que o nosso governador Jorginho Melo, que tem esse olhar de aonde o governo federal não consegue estender os seus braços, ele realmente nos acolhe. Eu tenho certeza que ele vai olhar com bons olhos essa nossa demanda. Continua em discussão. Não havendo quem queira discutir, eu coloco em votação. Os vereadores que aprovam permaneçam como estão, os contrários que se manifestem. Requerimento número 253 de 2025, de autoria do edil Marcos Homer. Requer que seja encaminhado ofício à senhora Juliana Maciel Hope, prefeita municipal, solicitando que seja analisada a solicitação realizada pelas integrantes do Conselho Tutelar, conforme teor do ofício encaminhado a esta casa, em anexo, no qual se pleiteia a revisão salarial da categoria. Está em discussão? Senhor presidente. Sim. Senhor presidente, eu vejo que o pedido do reconhecimento de valorização pela revisão salarial desta classe. Não sei se todos concordam e sabem que são pessoas que estão ali buscando esse direito há muito tempo. Mas eu vejo aqui também que a reposição salarial de quem é servente no município, apesar que hoje não existe mais esse cargo de servente, mas aqueles que fizeram o concurso no passado, que ocupam este cargo de servente, que estão, esses efetivos, o salário deles está muito defasado. Não somente dos serventes, quanto daquele que tem o cargo de pedreiro, daquele que tem o cargo de marceneiro, que não existe mais, né? Mas são as pessoas que atuam com o mesmo salário, que é um salário seco. Aqueles que ganham um pouco a mais é porque tem os seus triênios, o qual todo mundo adquire com seus direitos adquiridos. Mas o salário base de quem é servente, do encanador, do pedreiro, é um salário mínimo, gente. E se não tiver triênio, o que dá o triênio, né? Dá muito pouquinho. Então, uma grande necessidade de fazer uma revisão para essas pessoas que estão ali, né? Tem alguns que ganham 30%, só que isso daqui, o 30%, não ajuda ainda isso lá na frente. E são pais e família que estão ali buscando para levar suas providências para os seus lares, mas com um salário muito desfasado, que é um salário mínimo, né? E a gente vê que hoje tem cargos comissionados
contratado de um valor, não vou dizer assim, abusivo, né? Mas que o executivo valorize aquilo que já é da casa, que já é fixo, né? Revisando também essas classes, do servente, do encanador, do pedreiro, né? Então, está muito defasado o salário base deles, né? Tanto tem outras classes que a gente vê que perde longe para o município vizinho, que é o município de Três Barras, o operador, os que ocupam cargos de operador, bastante defasado. Aqueles que têm o 30%, aqueles que tenham... Porque hoje o 30% está pareio, né? Quer dizer, não está pareio, está para alguns, afinal de contas. Mas assim, ó, o 30% ajuda no momento. Mas para essas classes aí falta muito. Então, uma revisão, principalmente para essas classes, que é a classe mais baixa que hoje o município tem, salarial, é o servente, o encanador e o pedreiro. Então, não sei se o senhor autorizava colocar junto nesse requerimento a redação ou faria um requerimento para a próxima sessão daí. Vereador, no caso desse requerimento, foi uma solicitação protocolada por eles aqui nessa casa. Então, teria que estar, como eles solicitaram junto ao requerimento, também tem uma minuta. Então, eu creio que nesse requerimento não se caiba colocar essa redação. Porém, nada nos impede de nós já deixarmos pronto para segunda-feira, né, esse pedido de revisão, que no caso nosso aqui, né, do Legislativo, a gente só faz a sugestão, né? Então, todo projeto que venha a ter qualquer tipo de ônus ao município, cabe ao Executivo. Então, como a gente recebeu elas aqui, elas protocolaram isso, né? É nosso dever, né? Como a ponte entre o Executivo e elas, a gente fez esse protocolo. Mas nada impede que realmente a gente faça algo semelhante segunda, né? Só que nesse daqui, como existe um anteprojeto que elas protocolaram junto, eu creio que não caiba a gente colocar isso, mas já deixa fixo, inclusive... que os vereadores, já que quiserem assinar, subscrever junto, que eu creio que seja todos, seria importante. Positivo e compreendido, né? Eu só coloquei a possibilidade, mas eu compreendo essa situação e até sei que eles vêm há muito tempo buscando essa situação. Uhum. É lógico que nós nem temos o direito de fazer um projeto para que seja revisado, né? Porque é inconstitucional. Mas é um pedido para que o Executivo olhe para essas classes aí, né? Tanto do Conselho Tutelar, quanto essas outras classes mais baixas que tem de salário no município. Concordo e meu voto é favorável com certeza com isso aí. E que se fique para a próxima semana a confecção de um requerimento e qual os demais vereadores entender que essa classe merece uma revisão, solicitando encarecidamente para que o Executivo olhe para essa classe aí e veja da possibilidade do impacto financeiro que pode dar e podendo revisar o salário base dessas classes também. Continua a discussão. Não havendo mais quem queira discutir, eu coloco em votação. Os vereadores que aprovam permaneçam como estão, os contrários que se manifestem. Está aprovado o requerimento. Requerimento número 254 de 2025. Os vereadores infracinados no uso das prerrogativas que lhes são conferidas nos termos do inciso 19 do artigo 92 do Regimento Interno da Câmara Municipal de Canoinhas vêm apresentar o seguinte voto do pesar: que os vereadores, pela unanimidade, requerem que seja registrado nos anais do Poder Legislativo canoinhense o voto de profundo pesar pelo falecimento do senhor Evaldo Varela, determinando que seja comunicada à família enlutada. Por se tratar de voto de pesar e de toda edilidade, aprovação automática. Não há mais requerimento, senhor presidente. Passamos às explicações pessoais. Solicita ao primeiro secretário se existem vereadores inscritos para falar sobre matérias de interesse pessoal. Não, senhor presidente. Nada mais havendo declaro encerrada a presente reunião, marcando outra em regime ordinário para dia 26 de maio, segunda-feira, às 19 horas. Tenham uma boa noite.